Como é que vamos? Tudo bem? Hoje parece que já começou a esquentar um pouco em São Paulo. E me cansei de manhã porque eu coloquei muita roupa, né? Aí me cansei porque eu coloquei. Depois de tarde fui tirando, porque aí fui volta a canseira, vai tirando. Parece que nunca acaba, né? Mas é isso aí. Meu nome é Bento Bifano, falo de São Paulo, Brasil. Meu trabalho é divulgar espiritualidade, sou psicanalista, mais algumas coisas mais, né? E eu estou no ar toda terça e quinta-feira, às 20 horas. Para aquelas pessoas que estão me vendo pela primeira vez, eu cuido da cura através da mente, né? Porque as doenças vêm através da mente, então a própria mente pode curar as doenças. Na realidade, eu não curo ninguém. Quem se cura é a própria pessoa. Ensino como fazer, não é? Não é gostoso você ensinar a pessoa a fazer? É a pessoa ter o prazer de eu fiz porque eu me curei porque eu fiz isso, né? Isso é prazeroso. Mas se a pessoa se cura com o outro que fez, a pessoa fica desvalorizada, né? Muito bem, meus amigos. Vamos conversar um pouco sobre vidas depois desta vida, né? Esta vida que eu estou agora, que você está, por que nós estamos aqui, por que temos que retornar eventualmente, né? Muitas perguntas que se faz. As pessoas estão muito preocupadas, às vezes, com viagem astral, com desdobramento astral, de forma consciente. Eu vou lhe dizer o seguinte: o ser humano tem hora que ele tem que parar de ficar procurando asneira, procurar desculpa, procurar desviar as atenções, ele tem que partir para o estudo. Ele tem que buscar respostas, e a resposta que ele precisa estão dentro de cada um. Agora, não adianta ficar especulando, será que eu vou fazer tal coisa, terá que tal coisa? Não, você tem que viver. Você tem que viver, tem que trabalhar. Você não tem boca, você não tem intestino que precisa de comida para você sobreviver, não é? Então você tem que trabalhar, acabou. Põe isso na sua mente. Você tem que ser uma pessoa que produz dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Ou você vai ser empresário, daí você monta um negócio, aí vai para falência, aí reclama depois que fui Deus que não deixou dar certo, né? Aí você monta um negócio, já vai procurar lá um centro espírita para ver se dá certo, para fazer um trabalho para dar certo. Todas essas besteiras tudo que está no mundo. Então a pessoa se engana a si própria. Nós reencarnamos no planeta Terra até um determinado grau evolutivo, até atingirmos um certos conhecimentos. Tá? Depois que se atinge certos conhecimentos no planeta Terra, nós vamos seguir a nossa evolução espiritual em outras dimensões do espaço infinito. Não se preocupe com isso. Nós temos mundos à nossa disposição para evoluir. Não tem que se preocupar com o que vai ser lá depois. Não interessa. Faz o que você tem que fazer aqui no planeta. Viva a vida. Produza. Seja uma pessoa produtiva dentro do sistema. Não seja uma pessoa revoltada. Uma pessoa criar contrariedade em tudo. Deixa o barco rolar. Tem muita coisa errada daí, mas isso é um aprendizado da vida. Você vai numa empresa, tem muitas pessoas que perturbam, uns produzem, outros não produzem. Aí se você se irritar, começar a ter raiva, umas coisas e outras, então você vai ficar desequilibrado. Você que vai pagar o pato, né? Como se diz, né? Porque o outro, às vezes, está lá obsedado, não está nem ligando o que está acontecendo. Mas como você é uma pessoa que raciocina, que já tem outros conhecimentos, etc., então você tem que manter o controle. Muitas pessoas dizem, mas por que sou eu que acontece? Porque você não se controla. Você tem que ser disciplinado. Tem que respeitar o ambiente onde você está, o ambiente onde você vai. Você pode mudar a sua vida. Você não é obrigado a ficar no meio de pessoas perturbadas. Mesmo dentro de uma família, você não é obrigado a ficar aturar brigas, discussões dentro de uma família. Você tem que cuidar da sua vida. Se você se tornar independente, você tem condições de não precisar dos outros. Por que você tem que precisar dos outros, né? Pelo contrário, você tem que procurar sempre ser útil, ajudar os outros, em vez de você querer que seja ajudado, né? Tem muita gente que usa de todos os artifícios para se tornar bonzinho, para ter as pessoas em volta. Enfim, aquela coisa de esmola, sabe como é que é? A pessoa vai na igreja, junta com os colegas, aquela coisa, recebe uma ajuda, depois se acostuma, e vai recebendo aquela ajuda o tempo todo. Então, numa emergência, você pode receber ajuda de outras pessoas, mas depois de resto, você tem que se virar, pô. Tem que produzir. Não pode ficar aí inerte,
numa situação lamentável, você não pode pegar o dinheiro e gastar em comprar cigarro, né? Você joga o dinheiro fora, queima o dinheiro, além disso você estraga a sua saúde e depois reclama que vai te faltar. Você sabe, pelo cálculo que nós temos, em 20 anos você fumando, né, que fumasse por dia, você poderia comprar um sobrado, comprar uma casa, e no entanto você está aí pagando aluguel. Chega na velhice, você depender de filho, depender de outras pessoas, está numa miséria desgraçada, e você teve a oportunidade. Todas as pessoas têm a oportunidade. Não importa onde você nasceu, como nasceu, se nasceu com defeito físico ou não, não interessa quem é o culpado, o importante é que você sabia antes disso. Você sabia a família que você escolheu para reencarnar. Você sabia se ia ter defeitos físicos, embora isso não é coisa que Deus implanta, isso é questão de, durante a gravidez, na hora da fecundação, etc., a pessoa não estava preparada para poder, porque muitas vezes a pessoa, o casal, tem filhos, mas alguns nascem com algum problema e outros nascem perfeitos. Então é uma questão física, tá? Deus não se mete nisso. Mas o espírito que reencarna sabia tudo isso. Então não tem que se queixar. Deu para entender? Você não tem que se queixar dos seus pais ou das condições, você escolheu. Você não era obrigado a vir na família ficar, agora depois ficar exucrinando, né, que vem com aquela conversa, não, eu não pedi para nascer. Que conversa doida é essa? Só se for religioso para pensar numa merda dessa, né? Precisa mudar essa sintonia. Você tem que agradecer. De todas as formas, você tem que ser grato aos pais que te deram a oportunidade. Deu para entender? Se você nasceu de um homem, de uma mulher, você sendo homem ou mulher, qual a sua missão? Se você é mulher, tem que engravidar e ter filhos. Se você é homem, você tem que ter a responsabilidade de formar um lar. Os dois, porque é parafuso, é o conjunto para continuar a procriação. Se você vê um mundo, que nem uma árvore, por exemplo, é uma árvore frutífera. A árvore não dá fruto nenhum, viveu. Está lá a árvore, depois seca, mas não fez nada. Então, se você te der uma oportunidade de você vir ao planeta Terra, você tem que dar oportunidade para outros. Como que você vai resgatar dívidas com outros espíritos que você tem? Ou outros aprendizados? Se você não formular. Eu não estou dizendo que todas as pessoas têm que formar um lar, porque não está fácil formar um lar e viver, especialmente na época atual, né? Porque ninguém aguenta nada, né? A mulher está tudo meio alocado, os homens a mesma coisa, está tudo meio xarope por aí. Ninguém quer ter responsabilidade. Qualquer coisinha já está reclamando, qualquer coisinha já está separando, né? Eu tenho uma das filhas aí, eu falei para ela, não vai casar com esse rapaz, que não vai dar certo. Não, mas não dá certo, eu separo. Então já pronto, já separou antes de casar. Né? Mas tudo bem, aprendizado, ela teve um neto, aquela coisa e tal. Está tocando a vida dela, está produzindo, a pessoa realmente estava lá para querer dar, como diz, o golpe do baú, aquela coisa toda, que as pessoas às vezes gostam de dar, são aquelas pessoas preguiçosas que procuram. O casamento entre duas pessoas é um negócio também. É um negócio como qualquer outro. Tem que ser analisado. Claro que depois envolve a parte emocional. A mulher, geralmente, ela tem a parte emocional mais sutil. O homem não. Ele é mais grosseiro. Bom, hoje em dia, como está o mundo, já não dá para dizer quem é que está agrosseirado, né? Porque está tudo uma bagunça total. De qualquer forma, dentro da espiritualidade, quando se toma posições de formar um lar, há uma responsabilidade. Vamos dizer que seja um negócio, né? Mas é um negócio de ordem espiritual. Então tem responsabilidade sobre isso. Tem que saber que pura e simplesmente vem pela atração, depois da atração, aí vai continuando, depois vem os filhos, tem que saber tudo isso, tem que estar preparado. Aí quando eu não sabia que os filhos davam tanto trabalho. É claro que dá trabalho, deixa você sem dormir, o casal fica sem dormir. Quando há uma gravidez, os dois que estão grávidos na realidade. Você não viu que nos índios lá, quando a mulher está grávida, o índio que fica lá fica na rede gemendo? Mas é a cultura local, né? Então, é preciso que os seres humanos comecem a pensar de forma diferente. Quem assiste meus vídeos e pratica a limpeza psíquica, ele está tendo uma oportunidade jamais vista no mundo terra. Tem a oportunidade de você se desligar da sintonia das almas das trevas, das pessoas irresponsáveis que já estiveram neste mundo, estão no invisível,
Porque o astral inferior que eu divulgo, que eu falo sobre ele, o que está na atmosfera da Terra, das pessoas mortas, todas essas pessoas que estão mortas, que estão no planeta Terra, são pessoas que não cumpriram com os seus deveres. Se alguma delas cumpriram, em partes, mas de uma certa forma, se elas estão aqui no planeta Terra, porque estão materializadas. Eles viveram uma vida desregrada, uma vida irresponsável, uma vida obsedada, uma vida viciosa, uma vida de fanatismo. Então, todas essas pessoas desencarnam aos milhares. Então, a pessoa fala, por isso que eu faço a limpeza psíquica, daqui a pouco tem mais. Claro que tem. Tem toda hora está desencarnando pessoas. E a alma das trevas, o espírito do astral inferior, são vampiros. Eles precisam sugar a vida anímica dos vivos para poder continuar no planeta Terra. Então, esses filmes que estão saindo, de vampiro para tudo quanto é lado, parece que até uma realidade. Mas é um pouco diferente a coisa, né? Então, meus amigos, você não pode brincar com a vida. Quando nós reencarnamos, não nos esquecemos do passado, certo? Porque ele é benéfico. Então, por que você quer saber o que foi em vida passada? Se a própria lei nos determina que nós devemos seguir assim, porque isso é bom, nos esquecermos do passado, por que buscar fazer regressões para ir para a vida passada? Porque isso não é um negócio que se criou no mundo. Você pode até ir para a vida passada, mas qual é o profissional? Capacidade para realmente dizer 100% que aquilo que se passou em vida passada é verdadeiro. Apenas pode-se ir para a vida passada porque existe vida passada. Então, já passou. Mas se já passou, por que você vai mexer atrás? Não porque eu tenho um problema, talvez está... Tem caso engraçado que tem pessoas que começam a futricar. Não, porque seu avô foi enterrado no cemitério, está com o osso meio torto, tem que pegar e mudar o osso para você. Esse é um problema que está te dando na sua vida. Então as pessoas inventam. Está cheio de terapeuta por aí que inventa. Aí a pessoa vai no cemitério, tira lá, vê que o osso estava lá em direto. Aí parece que a situação muda. Porque isso são questões mentais. O astral inferior, os espíritos do astral inferior, são a alma das trevas, trabalham incansavelmente. Eles não têm o que fazer. Eles estão no invisível. Então eles veem que você tem uma dúvida, começa a pôr caraminhola na sua cabeça. Você capta e vai, puxa, eu vou fazer tal coisa. Aí eu ia fazer, mas não vou fazer. Eu ia para tal lugar, não vou mais. Então você não tem personalidade própria, você está sendo dirigido pelas almas das trevas. O astral superior não dirige a nossa vida. O astral superior, os espíritos de luz, eles limpam o ambiente, eles permanecem aguardando os acontecimentos e vão intuindo para aquela coisa que seria mais certa. Se você der chance para eles, eles vão te conduzindo para nada de negativo acontece com a sua vida. Você não sofre acidente, não pega certas doenças que a maioria pega, enfim, tudo aquilo que seria insônia, depressão, ansiedade, angústia, estresse, todas essas coisas, essas doenças modernas do passado e do presente, tudo isso aí pode ser evitado, tudo isso aí, de uma certa forma, é psicológico. Mas a parte psicológica depois se instala no corpo físico, se durante 20 anos, mais ou menos, a pessoa tem uma ideia fixa. Então, um câncer leva 20 anos para se instalar no corpo físico. Então, a pessoa tem a oportunidade de mudar durante esse tempo. Mas a pessoa não faz nada disso, faz a mesma coisa. Parece aquele burro de carga que é por pelo mesmo caminho, não muda nada. Faz tudo da mesma maneira. Vai sempre no mesmo lugar, né? Domingo é macarrão com frango, acabou. Por que não pode mudar no domingo e comer outra coisa? Né? Por que tem que ser na segunda-feira comer aquilo, na terça aqui? Por que você não pode mudar, fazer algo variado, diferente? Não, eu quero comer, vamos dizer, frango com macarrão aqui na segunda-feira, acabou. No domingo eu vou comer feijoada ou outra coisa, será eu. Né? Na realidade é bom não comer nem feijoada, porque a gente está envolvendo para comer o porco, coitadinho, para que matar o porco, né? Outro dia disse que tinha um rapaz aí que queria comemorar 50 anos de casado. E aí Bom, 50 anos de casado porque eles já estavam, deviam estar com os 80 anos. Então queria comemorar. A esposa falou, vamos matar um porco, né? Aí o marido parece que respondeu, para que culpa que o porco tem? Tem que matar seu primo que apresentou nós dois, né? E mais ou menos as coisas são assim. Mas é brincadeira, então a gente de vez em quando tem que dar umas brincadeiras para ver que tudo é normal. Dentro da espiritualidade não precisa ser aquela... A pessoa tem que ficar séria, porque está falando com Deus, não pode rir, tem que ficar engravatado, com a esposa do lado, que é um marido exemplar, pode ser um sem vergonha, filho de uma égua.
Às vezes está lá na igreja, lá porque o padre está rezando, toma de sério, né? Ele faz as embrulhadas dele durante a semana toda, e depois lá na missa, lá ele está dando uma de sério, né? Vai no centro espírita tomar passe, oi, fulano de tal, um espetáculo, né? Porque ele fez algumas doações, aí ele puxa um saco do tonto lá, e o tonto está tudo vaidoso, né? Eu sou certo mesmo, né? Então, meus amigos, na vida espiritual nada escapa. Tudo é observado. E tudo fica registrado no nosso livro da vida. Todas as ações que nós praticamos, positiva ou negativa, fica tudo registrado. Mas ninguém vai nos julgar por isso. Nós mesmos, que depois que largarmos a carcaça física, que retornarmos ao nosso mundo espiritual, nós vamos fazer um julgamento e uma análise daquilo que nós fizemos nessa última vida. E nas outras, porque ali vai se passar tudo como se fosse um filme. Aí você, livre da matéria, você analisa tudo aquilo de forma natural e vai verificando onde houve falha, não houve falha, para você projetar uma nova vida. Ou não, dependendo. Se você eventualmente é um cara teimoso, que nem um jumento, já veio muitas vezes nesse planeta, não aproveitou nada, você talvez vai resolver, falar, vou ficar trabalhando astralmente. Só que a sua evolução é tão lenta que aí te dá coragem de você vir novamente. Mas não tem vaga para você vir. Porque tem outros na fila, eles merecem. Porque se você vê o mundo terra, você vai na escola, vamos dizer, você vai na escola, aqui materialmente falando. Você passa de ano, vai passando. Se você repete, como é que fica? Se você vê o planeta Terra, você não cumpriu com as etapas naturais da vida, que você foi uma pessoa negligente. Mas o outro espírito que veio ao planeta Terra, fez a coisa correta, tem preferência. Isso é uma coisa natural. Então você tem preferência de escolha, onde ele vai nascer, com lugares melhores. Você que ficou aí um negligente, você vai ter que ir para qualquer lugar, né? Você não vai querer isso para você, né? Então faça alguma coisa agora. Não foi, não, mas depois da outra vida que resolve, né? Depois você sofre feito um besta, e você não vai... Então muda agora. Entre numa outra sintonia. Faça as irradiações, que é aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco. Eu tenho quase 300 vídeos aí, já com muitos conhecimentos. Não fica atrás de especulações, quanto tempo demora para morrer, se vai morrer, quanto... Tem coisas que tem que esperar. Você não pode ter muitas informações de uma hora para outra, senão a sua cabeça vai entrar em parafuso. Por isso que existem os vídeos, você tem que ir aos poucos. A espiritualidade vai se conquistando através do esforço individual de cada um. Mas tem pessoa que quer saber tudo. Entra em contato comigo num dia só já quer saber tudo. Ora, faz a limpeza psíquica, de tempo ao tempo, 30 dias, 60 dias, 90 dias, vai praticando a limpeza psíquica todos os dias, porque do contrário, se você não estiver praticando a limpeza psíquica, todas as informações que você vai obter, não vai dar resultado nenhum. Porque você tem as informações, a estranha vem na sua mente e vai dizer, não, isso não é nada. Tá? Então você continua no erro. Então você tem que dar tempo ao tempo. Tem que ir saboreando aos poucos os conhecimentos de ordem espiritual. É cuidar da sua vida. Você olha as coisas, analisa, vê o que as outras pessoas estão falando, vê o que o fulano fala, etc. Porque para enganar pessoas está cheio, tem milhares de pessoas para enganar o ser humano. Está cheio. É difícil você encontrar pessoas que realmente estejam querendo fazer a coisa correta. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa dentro da religiosidade, que eles pensam que estão praticando a caridade, mas não estão. Porque caridade quer dizer dever. Para você praticar o dever, você tem que ter conhecimento. E quando você tem conhecimento, você tem que divulgar os conhecimentos. Se você não divulga os conhecimentos, e você se retrai por uma questão social, você está sendo um criminoso. Porque você teve a oportunidade de ter conhecimento, você fica só para você, né? Quanta gente que tem muito conhecimento, tem muito preparo na vida, mas ficam lá. Eu sei disso, eu sei daquilo outro. Tá bom, você sabe daí, o que você fez com aquilo que você está sabendo? Nada. Então, meus amigos, é preciso se dedicar à vida à espiritualidade. A espiritualidade é preferível saber pouco, mas transmitir esse pouco lentamente. Muito bem, meus amigos. Então é isso. A limpeza psíquica é uma vibração espiritual para retirar de junto do ser humano
os espíritos desencarnados, as almas das trevas que estão geralmente perturbando a humanidade. Todas essas pessoas nunca vai ficar sem espíritos. Nós sempre vamos ter uns 2 ou 3 colegas do nosso lado. Por que você não pode ter os espíritos superiores, que são, em determinadas situações, falam que são os nossos anjos da guarda? Anjo da guarda não existe, porque ninguém pode ser guardado por nada. Mas existem colegas que estão se fazendo evolução junto, né? A pessoa está em corpo carnal e o outro está astralmente, invisível. Mas ele está junto, porque é um tipo de um trabalho dentro do contexto evolutivo da vida, é natural. Agora, o que você não pode carregar um monte de espírito do astral inferior, porque os espíritos de luz, que são seus companheiros, se afastam. Porque você tem que ter os pensamentos puros. Se os seus pensamentos são impuros, que estão emporcalhados, que você não tem conhecimento nenhum, que você só pensa baboseiras ou pensa coisa errada, você tem medo. Só o fato de você ter medo, você tem que procurar se livrar disso. E isso vai acontecendo aos poucos. Quando começar a fazer a limpeza psíquica, aquilo que eu divulgo, que são, eu falo, manta poderoso, ferramenta de ouro. Vocês podem entrar no site enrec.com.br, ali existe ferramenta de ouro. Ali está gravado, está escrito, por escrito. Mas independente disso, todos os vídeos, quase todos os vídeos, especialmente do programa terça e quinta, sempre tem a limpeza psíquica que eu faço as irradiações. Mas tem um vídeo específico que eu fiz em 10 de abril de 2015, de 7 minutos. Ali está a limpeza psíquica, já dando algumas explicações, é um vídeo de 8 minutos mais ou menos. E daí por diante vocês têm que cuidar da vida, tocar o barco, precisa trabalhar, precisa produzir, precisa... Não se preocupe em procurar culpados ou justificativas, tá? Comece sua vida hoje, mude de sintonia, fecha a boca, tá? Fecha, não fala mais nada, não comenta com ninguém, não discute, fica só ouvindo. Eu toco o barco, claro, não estou dizendo para você ficar mudo, né? Estou falando que tem muita gente que fala pelos cotovelos que a pessoa que fala não aprende nada. Se você, em vez de ficar falando, você escuta, você se tornará um bom ouvinte aprende. Né? Quando você vai na escola, não é o professor que fala. Agora, se você ficar fofocando junto com o colega lá, ficar tagarelando, você não escuta o que o professor fala. Então você vai na escola e não aprende nada. Então você tem que ouvir, por isso que nós temos 2 ouvidos. Se você um dia se tornar um bom ouvinte, você vai aprender muito mais rápido do que você imagina. Agora, muita gente está preocupada em falar, né? Vai falando pela boca, vai falando, não sabe nem o que está falando, está aquele papagaio, vai falando, tá louco. Não é brincadeira não aguentar um tipo de coisa. Então, a palavra é uma coisa gostosa, quando você está dialogando, você conversa, você escuta 10 palavras, fala uma, você aprende. É assim que tem que ser. Quando surgir a oportunidade que você tem que expor conhecimento, que você tem certeza que aquele conhecimento vai beneficiar a pessoa, aí você expõe. Se você tiver dúvida, fica quieto. Não fica falando que nem os papagaios por aí, que nem os religiosos, que ficam falando em Deus toda hora, porque Deus é bom, Deus não é bom, Deus não ajuda, Deus não é misericordioso, Deus não castiga, tá? Ele é puro e simplesmente o amor. O amor, ele funciona naturalmente. O amor não se fabrica, não se faz. Tem gente que vou fazer amor. Como é que tu vai fazer o amor? Já é. Né? Porque as pessoas confundem sexo com amor. Não tem nada que ver. Porque muita gente, não, porque eu estou namorado, estou apaixonado, tá, conversa. Tá? Amor. Pode dizer aquela mãe que está dando uma amamentar para a criança, que está cuidando da criança. Tá, o amor de mãe seria, vamos dizer, mas não são todas as mães que produzem o amor com a criança. A vez está lá, a criança está amamentando e a pessoa está no telefone, conversando lá. Aí, não sei lá. Na hora que você está dando de mamar para a criança, olha para a criança. A criança está mamando, né? O leite materno. Você está olhando para os olhos dele, vai conversando, ela está escutando tudo. Isso é amor. Se você não fizer isso, como é que fica a afetividade da criança? E a criança, depois, quando cresce, adulta, vai procurar mãe em outro lugar. Por isso que tem muitos casais que não dá certo. Porque o homem procura uma mãe na mulher. A mulher procura um pai no marido. Aí bagunça tudo, aí não dá certo. Né? A mulher tem que procurar no homem um homem. E o homem vice-versa, não tem que procurar uma mãe, tem que procurar uma esposa. Né? Aí a coisa dá certo. Né?
Porque não é fácil esse tipo de coisa. Agora, fugir da responsabilidade, a maioria hoje em dia está fugindo. Está uma loucura total. Está uma esculhambação que não é brincadeira. Porque tem muita gente que são espiritualistas, mas eles não saem na cidade, não vão ver o que se passa. Eu vou. Então eu vejo na rua o que acontece, vou no centro de São Paulo, quando você vai lá, não é possível que a coisa mudou tanto assim. Às vezes você vê filme de metaleiro e outras coisas, você vai no centro de São Paulo, você vê as pessoas mesmo, tá lá, estão igual. Tatuada, tem tatuada até nos olhos, não sei como é que não consegue fazer dentro do próprio olho da coisa, né? Meus amigos, não tenho nada contra ninguém, cada um faz o que quiser da vida. Pendura coisa no nariz, na orelha, no corpo, sei lá, pendura o que quiser. Mas, se nós vivemos em sociedade, e nós queremos ter uma vida equilibrada, tem que haver um certo respeito pela cultura local, etc. Agora você está afim de bagunçar é outra conversa, né? Você faz coisa ruim, coisa negativa, você depois fica, não me aceita, né? Você vai numa empresa para conseguir um trabalho, tudo esculachado, tudo cheio de coisa, como é que tu vai conseguir trabalho? Você tem que ir, tem que mostrar que tem capacidade, tem que ter presença, né? Se você vai procurar emprego, tudo coisa, mas nem entra lá, nem na fila, você já dispensa logo de cara. Então precisa mudar essas coisas tudo. Estou falando daquela pessoa que tenha a fim de vencer etapas nesta vida. Tá bom. Vamos fazer as redações que na próxima terça-feira estaremos aqui às 20 horas. E que tal divulgar meus vídeos, se inscrever no canal e falar sobre os trabalhos que eu faço, né? É um trabalho que está ligado diretamente à espiritualidade, não há segundas intenções. É um trabalho que não precisa de templos. Essa é a coisa mais fantástica. Você não precisa ir para a igreja nenhuma. Você, na sua casa, você faz a sua igreja, faz o seu templo, né? Fazendo as irradiações e você se preparando. Você prepara a família inteira. Vai devagar, lentamente. Não vai querer impor nada para ninguém. Faça você primeiro. Se espiritualize você. Não dá para espiritualizar a família toda, por exemplo. Não, todo mundo tem que participar, não. Cada um tem que fazer a coisa individualmente. Você dá exemplo de mudança, né? Se você der exemplo de mudança, a pessoa vai querer saber por que você mudou. Por que você está tão equilibrado, aquelas perturbações sumiram, o que você está fazendo? Aí você diz, eu estou fazendo isso. Tá, manda assistir os vídeos, etc, né? Tá bom, meus amigos? Então, vamos fazer as radiações e vamos tocar o barco. A vida continua. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer, pondo em ação nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Que tenham todos uma boa noite, e um sono reparador, e que tenham um bom fim de semana, e até a próxima terça-feira, às 20 horas em ponto, que nós estaremos aqui com mais um programa A Cura e o Conhecimento à Distância. Uma boa noite. Namastê.